Oi! No vídeo de hoje vamos bordar mais uma parte da mini. Vou começar bordando o contorno do vestido. Se você perdeu alguma parte, vou deixar o link na descrição. Também estará na descrição desse vídeo as linhas que eu usei e o link para o gráfico, que é da designer Dinha.cruz. Eu cortei um pedaço de 1 metro de linha, da linha 47. Tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as duas pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Eu vou começar o bordado nessa parte aqui, olha. Sua referência vai ser a boca. Sua referência vai ser a boca da mini. Você vai numa carreira acima. Aqui está os últimos 2 pontos da cor da pele. Vou introduzir a agulha aqui, ó, logo após, de cima para baixo. Vou aproximar a imagem. Puxo. Passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a esquerda de baixo para cima. Fazendo 1, 2, 3 pontos. Viro a agulha e vou de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Ainda para a esquerda, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo. Agora, vou aqui mais para o lado, ó, para a esquerda, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. Viro a agulha, vou para a direita, de baixo para cima, fazendo 1, 2 pontos. Viro a agulha e vou para a direita, de cima para baixo. Saí na carreira de baixo. Agora, esquerda, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo. Agora, vou voltar fechando alguns pontos. Viro a agulha, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha. Puxo, finalizo virando a agulha de baixo para cima para a esquerda. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, saio na carreira de cima. Vou para a esquerda de baixo para cima, direita de baixo para cima. Agora aqui, ó, de baixo para cima para a direita. Um pouco mais para a direita, de baixo para cima. Viro a agulha, vou para a esquerda, de cima para baixo. Fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha. Puxo. Viro a agulha e finalizo de cima para baixo para a direita. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Esquerda de cima para baixo, fecho esse ponto. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha. Puxo, viro a agulha e finalizo de cima para baixo para direita. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima, para a esquerda.
viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima. Agora, vou para a esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima, esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita. Saio na carreira de cima, vou para a direita, de baixo para cima, fechando esses 3 pontos. Viro a agulha e fecho esse ponto aqui. Deixa eu arrumar ele primeiro. De cima para baixo, para a direita, saindo na carreira de baixo. Continuo para a direita, de cima para baixo. Aqui tem um ponto, não vou fazer ele agora. Continuo para a direita, de cima para baixo. Ainda para a direita, de cima para baixo, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Saio na carreira de baixo, vou de cima para baixo para a direita, esquerda, de cima para baixo. Ainda para a esquerda, de cima para baixo. Novamente, esquerda, de cima para baixo, faço 1, 2, 3 pontos. Viro a agulha e faço o 4º ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Novamente, esquerda, de baixo para cima, esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima. Viro a agulha, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo, direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo, direita, de cima para baixo. Ainda para a direita, faço 2 pontos de cima para baixo. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, de baixo para cima para a direita. Faço um ponto, o segundo ponto eu introduzo a agulha, saio com ela no avesso, pois minha linha está acabando. Viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo deste tamine, puxo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo da linha, por baixo do tamine e puxo. Vou aqui pro lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha de tamine e da linha, puxo. Passo a agulha por baixo deste tamine, puxo. Passo a agulha por baixo dessa linha do tamine e da linha, puxo e corto. Coloquei mais um pedaço de linha de 1 metro dobrado no meio na agulha. O último ponto que fizemos foi esse, introduzo a agulha de cima para baixo, puxo,
Passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos. Viro a agulha e faço o 5º ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Vou aqui para a esquerda, de cima para baixo, faço um ponto, fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita. Ainda para a direita, vou de cima para baixo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Viro a minha agulha e faço o 8º ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Agora eu vou fazer 5 pontos na diagonal. Para a direita, vou aqui de baixo para cima 1, aqui de baixo para cima 2, aqui de baixo para cima 3, o 4º é aqui e o 5º ponto aqui, de baixo para cima para a direita. Agora, vou para a direita, de baixo para cima, faço um ponto. Esse ponto faço depois. Novamente, direita, de baixo para cima. Faço esse ponto depois. Continuo para a direita, aqui na carreira de cima, de baixo para cima. Esquerda, de baixo para cima. Direita, de baixo para cima, saindo na carreira de cima. Agora aqui, de baixo para cima para a direita. Esquerda, de baixo para cima. Direita, de baixo para cima. Então, aqui ficaram 4 pontos, ó. Viro a agulha e faço o 4º ponto de cima para baixo para a esquerda. Volto fechando esses pontos, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita, saio na carreira de baixo. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda. Esquerda de cima para baixo. Direita de cima para baixo. Esquerda novamente, de cima para baixo. Viro a agulha, faço esse ponto de baixo para cima para a esquerda. Fecho esse ponto de cima para baixo para a direita. Esquerda de cima para baixo. Viro a agulha, de baixo para cima para a esquerda. Fecho esse ponto, virando a agulha de cima para baixo para a direita. Esquerda de cima para baixo. Passo a agulha agora por baixo deste ponto. Puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda,
esquerda de cima para baixo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para esquerda, esquerda de cima para baixo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para esquerda. Agora, fecho 2 pontos de cima para baixo para a esquerda. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, viro a agulha e faço o 9º ponto de cima para baixo para esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora vou para a direita de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Volto fechando 2 pontos de cima para baixo para a esquerda. Fecho 1 ponto. O segundo ponto eu fecho introduzindo a agulha no avesso para fazer o arremate, pois minha linha está acabando. Viro o meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. Passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para a direita, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Esquerda, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Direita, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei novamente um fio de linha de 1 metro dobrado no meio na agulha. O último ponto que fechamos foi esse. Vou introduzir a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a esquerda, de baixo para cima. Arrumo o ponto. Continuo para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 2, 3, 4, 5 pontos, viro a agulha e faço o 6º ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos. Volto fechando esses pontos. Para a esquerda, de cima para baixo, fecho 1, 2, 3, 4 pontos. Faço mais um ponto de cima para baixo para a esquerda. Fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Finalizo de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Vou para a direita, de baixo para cima, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fechando 2,
3, 4, 5 pontos, viro a agulha e fecho o sexto ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Agora vou para a direita, de baixo para cima, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fechando 1, 2, 3, 4, 5 pontos, viro a agulha e fecho o sexto ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Vou para a direita, de baixo para cima, fechando 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Saio na carreira de cima, vou para a esquerda, de baixo para cima, fecho um ponto, saio na carreira de cima, ó. Vou para a esquerda, de baixo para cima, faço 3 pontos. Volto para a direita, de baixo para cima, fechando 2 pontos. Viro a agulha e fecho o terceiro ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda agora, de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4, 5 pontos, viro a agulha e fecho o sexto ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, saio na carreira de cima, viro a agulha, de cima para baixo para a esquerda, fecho um ponto, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, fecho um ponto, saio na carreira de cima. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a esquerda, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita. Saio na carreira de cima, fecho esse ponto de baixo para cima para a direita, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo introduzindo a agulha, saio com ela no avesso, porque minha linha está acabando. Viro meu trabalho para fazer o arremate. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou aqui para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, passo por baixo do tamine e da linha, puxo. Vou aqui, passo a agulha por baixo dessa linha deste tamine, puxo. Vou aqui para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha de tamine e da linha, puxo e vou cortar. Novamente, passei um pedaço de linha de 1 metro, dobrado no meio pela agulha. O último ponto que fechamos foi esse, então vou introduzir a agulha aqui de cima para baixo, puxo. Passo a agulha por dentro da laçada, puxo.
Vou para a direita, de cima para baixo, fechando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, viro a agulha e fecho o 10º ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo virando a agulha de baixo para cima para a esquerda, faço mais um ponto para a esquerda de baixo para cima. Fecho esse ponto para a direita de baixo para cima, fecho esse ponto introduzindo a agulha no avesso para fazer o arremate, pois vou trocar de cor de linha. Viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha aqui, ó. Puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Viro a agulha, vou aqui, ó, para a direita, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo. Para a direita, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Percebi que faltou este pontinho aqui, é aqui, olha, o último pontinho da manga. Então, vou introduzir a agulha de cima para baixo, puxo. Passo a agulha por dentro da laçada, puxo, vou para a direita de cima para baixo, fecho esse ponto para a esquerda, introduzindo a agulha no avesso para arrematar. Viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha aqui, puxo. Passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha. Passo a agulha por baixo dessa linha aqui, ó. Deste etamine, puxo. Passo a agulha aqui para o lado direito, por baixo da linha do etamine, puxo e vou cortar. Peço desculpas por ter esquecido este ponto. Eu vou começar bordando aqui dentro do vestido e eu estou usando a linha número 46. Eu cortei um pedaço de linha de 1 metro, tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as 2 pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Vou começar aqui, ó. Vou aproximar a imagem, introduzo a agulha aqui de cima para baixo, puxo. Passo a agulha por dentro da laçada, puxo, vou para a direita, de cima para baixo, faço um ponto, viro a agulha de baixo para cima para a direita, faço o segundo ponto, saindo na carreira de cima. Esquerda, de baixo para cima, faço 2 pontos. Viro a agulha para a direita, de cima para baixo, faço 2 pontos. Viro a agulha, faço o terceiro ponto, de baixo para cima para a direita, saio na carreira de cima. Esquerda, de baixo para cima, faço 3 pontos. Fecho um ponto, de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita, faço 2 pontos.
Viro a agulha, faço um ponto aqui na carreira de baixo para cima para a direita. Já fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha. Puxo, viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Ainda para a direita, faço um ponto de baixo para cima, saio na carreira de cima. Vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 3 pontos. Saio na carreira de cima, viro a agulha de cima para baixo para a direita, faço 1, 2, 3, 4 pontos. Volto fechando esses pontos para a esquerda de cima para baixo. Fecho 1, 2, 3, 4 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, fechando 3 pontos. Viro a agulha e faço um 4º ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a direita de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, faço um ponto, viro a agulha de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Vou aqui, ó, para a direita, de cima para baixo, faço 1, 2, 3, 4 pontos, viro a agulha, faço o 5º ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Vou para a esquerda, de baixo para cima, faço 3 pontos. Volto fechando esses pontos para a direita, fecho 2 pontos de baixo para cima. Viro a agulha e fecho o 3º ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Viro a agulha e faço o 7º ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Vou agora para a direita, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, viro a agulha e faço o 9º ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha e vou de cima para baixo para a direita, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos. Viro a agulha e faço o 5º ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Agora, vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Faço o 6º ponto introduzindo a agulha, saio com ela no avesso, pois minha linha está acabando. Viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. Passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo.
Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo novamente, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e da outra linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei mais um pedaço de linha de 1 metro dobrado no meio na agulha. O último ponto que fizemos foi este, então vou introduzir a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo, vou para a direita, de baixo para cima, fechando. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, viro a agulha e fecho o 6º ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda, de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4, 5 pontos, faço mais um ponto aqui de cima para baixo para a esquerda, fecho esse ponto virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, vou para a direita, de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos. Volto fechando esses pontos. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, viro a agulha e faço o 9º ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, faço um ponto, fecho esse ponto virando a agulha de cima para baixo para a esquerda. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, fazendo 2 pontos. Viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, saio na carreira de baixo. Faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Para a esquerda, de baixo para cima,
Volto fechando esses pontos para a direita, de baixo para cima, fecho 3 pontos. Viro a agulha e fecho o quarto ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Ainda para a direita, de cima para baixo. Viro a agulha, faço um ponto aqui na carreira de baixo para cima para a direita. Saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita, fazendo 1, 2, 3 pontos, viro a agulha e faço um ponto aqui, ó, de baixo para cima para a direita. Fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha. Puxo, viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda. Saí na carreira de cima novamente, viro a agulha e faço mais 2 pontos de cima para baixo para a direita. Viro a agulha e faço um ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Faço um ponto aqui, de baixo para cima para a direita. Fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Para a esquerda, de cima para baixo, fecho um ponto. Viro a agulha, esquerda de baixo para cima, saindo na carreira de cima. Agora, para a esquerda, de baixo para cima, faço 3 pontos. 2, 3. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a direita, faço 3 pontos. Viro a agulha, fecho um ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Esquerda, de baixo para cima, faço 3 pontos. Saio na carreira de cima, viro a agulha de cima para baixo para a direita. Fecho esse ponto, introduzindo a agulha, saio com ela no avesso para fazer o arremate, pois minha linha está acabando. Viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha. Puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para a direita, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo. Novamente direita, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda agora, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei novamente um pedaço de 1 metro de linha na agulha, dobrado no meio. O último ponto que fechamos foi este. Então, vou introduzir a agulha abaixo dele, de cima para baixo. Puxo. Passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de baixo para cima, fecho esse ponto. E dou uma arrumada neste ponto aqui. Continuo para a direita, de baixo para cima, faço um ponto. Viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Agora, esquerda, de cima para baixo, fecho 2 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha de baixo para cima para a direita, fecho 2 pontos. Viro a agulha, fecho o terceiro ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Esquerda agora, de cima para baixo, fecho 1, 2, 3, 4 pontos, saio na carreira de baixo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Agora, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda,
passando por trás desse que já está finalizado, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, vou para a esquerda de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos, volto fechando esses pontos, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita. Novamente, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, passando por trás desse ponto, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, viro a agulha e fecho o 7º ponto, de baixo para cima para a esquerda, saio na carreira de cima, agora para a direita, de baixo para cima, fecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pontos, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Agora para a direita, de baixo para cima, fecho 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, faço mais um ponto de baixo para cima para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fechando 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Faço mais um ponto de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo esse ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Agora para a direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos, saio na carreira de cima, viro a agulha, de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo.
Ainda para a esquerda, de cima para baixo, fecho 3 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha de baixo para cima para a direita, fecho um ponto. Viro a agulha de cima para baixo para a direita, fecho mais um ponto, saio na carreira de baixo. Esquerda de cima para baixo, fecho 3 pontos. Minha linha está quase acabando, será que vai dar ou não? Eu acho que dá, hein? Viro a agulha, vamos de baixo para cima para a direita, fecho um ponto, novamente direita, de cima para baixo. Saio na carreira de baixo, esquerda de cima para baixo, fecho esse ponto e o último ponto introduzo a agulha, saio com ela no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para a direita, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para a direita, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Agora vou trabalhar com a linha branca. Cortei um pedaço da linha branca de 1 metro, tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as 2 pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Vamos fazer aqui o cinto da mini. De cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Para a direita ainda, de baixo para cima, faço um ponto, viro a agulha para a direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Esquerda de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Esquerda de cima para baixo, faço um ponto, saio na carreira de baixo. Para a direita, faço um ponto, saio na carreira de baixo, viro a agulha de baixo para cima para a direita. Fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda, saí na carreira de cima, viro a agulha, vou para a direita, de cima para baixo, faço um ponto, introduzo a agulha aqui, saio com ela no avesso, porque eu vou marcar este ponto aqui, ó. É aqui que eu quero sair com a minha agulha para dar continuidade a esses pontos brancos aqui. Viro o meu trabalho. Ó, a minha linha está aqui e o lugar que eu tenho que sair é aqui. Então, posiciono o dedão sobre ele, passo a agulha por baixo dessa linha do etamine e da linha, puxo. Agora, vou aqui na carreira de cima, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para a carreira de baixo, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo, introduzo a agulha aqui onde eu marquei, saindo com ela no direito, viro meu trabalho. Vou para a direita, de cima para baixo, saio na carreira de baixo. Viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a direita, fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda, faço mais um ponto de baixo para cima para a esquerda,
fecho esse ponto de baixo para cima para a direita. Agora, eu vou fechar esse ponto, introduzindo a agulha aqui, puxo, vou marcar aqui, ó, que é onde eu quero que saia a minha agulha para dar continuidade no trabalho. Viro o meu trabalho, está aqui a linha e aqui onde eu tenho que chegar com a agulha. Então, eu vou passar a minha agulha por baixo dessa linha, deste etamine, dessa linha, puxo, vou aqui na carreira de cima, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha. Na carreira de baixo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, introduzo a agulha aqui, saio com ela no direito, aqui. Vou continuar, ó. De baixo para cima para esquerda, faço 2 pontos. Volto fechando esses pontos. Para a direita, de baixo para cima, fecho um ponto. Viro a agulha para a direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Agora, para a esquerda, de cima para baixo, fecho 2 pontos. Viro a agulha, fecho um ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Agora, fecho esse ponto para a direita, de baixo para cima. Agora, aqui, passo a agulha por baixo dessa linha. Puxo, finalizo de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora, vou para a esquerda, de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Fecho o 7º ponto, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho. Passo a agulha aqui por baixo da linha branca, puxo. Passo a agulha aqui, ó, por baixo da linha do etamine e da linha. Puxo. Vou pro lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha. Puxo. Pro lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. E vou cortar. Assim ficou o avesso e o direito. Vou parar esse vídeo por aqui e vou gravar a próxima parte. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.